Bom, boa tarde a todos. Eu sou Alex, da empresa WDC. Nós somos uma distribuidora de produtos de tecnologia na área de segurança de CFTV, na área de wireless e VoIP, basicamente. Então, vamos aqui tentar passar alguma ideia, né, basicamente do que é hoje a internet, principalmente para provedores de acesso, e o que a gente espera que seja no futuro. Alô, eu sou Renan Antonioli. Ontem a gente demos uma palestra aqui sobre as tecnologias Wi-Fi. Somos um fabricante Wi-Fi, né? E estamos aqui para discutir o futuro e as novas tendências da evolução natural, né, das tecnologias. Então, da tecnologia Wi-Fi, ela vai continuar evoluindo, né? E esperamos que, se tudo ocorra bem, ela não morra. E hoje a gente vai dar uma ideia aqui dos nossos pensamentos e o que o mercado está futuramente buscando para continuar nesse crescimento orgânico das redes Wi-Fi. E, para finalizar, meu nome é Joel, trabalho na Ceragon como gerente de vendas para o mercado de provedores e verticais. E, junto com meus colegas aqui, gostaria de cumprimentá-los. Nós vamos buscar discutir alguns tópicos a respeito desse assunto. E se os senhores quiserem interromper, quiserem complementar o assunto, nós estaremos totalmente à disposição. Bom, a gente estava, até finalizar a palestra anterior, nós três estávamos lá atrás conversando a respeito do que pode acontecer com o wireless, principalmente em termos de interferência, nível de interferência, em nível de espectro de RF, espectro de canal, quantos canais a gente pode utilizar no espectro de 5.8, por exemplo, de 2.4. Então, quer dizer, a gente começou a discussão da seguinte forma. Se a gente for pensar na parte 100% prática da coisa, o que a gente vai utilizar? A gente, que eu digo de uma forma geral, não só provedor de acesso, né? Mas como o foco aqui hoje é esse, então a gente puxou para esse lado. Mas o que o provedor de acesso, principalmente, vai utilizar hoje na rede dele para que ele evite problemas de interferência de terceiros, interferência própria, já que, como a demanda de uso de produtos é muito grande, está aumentando cada vez mais, a gente precisa de mais banda, né, cada vez mais banda para entregar para os clientes, e, consequentemente, o consumo do espectro vai ser maior, talvez por utilizar mais equipamentos em quantidade, ou talvez por utilizar equipamentos que não trabalhem em modo full duplex, por exemplo, onde você tem a divisão de frequência de envio e de recebimento. Então, quer dizer, isso tudo a gente tem que pensar, bom, o que eu vou instalar lá na frente? Eu vou continuar realmente com o 5.8? Vou continuar com o 5.4? Será que o 5.4, 5.8, em médio, longo prazo, vai realmente morrer? Não vai ter mais canal livre possível? Ninguém vai mais conseguir trabalhar? Vai precisar, como ele... Desculpa, esqueci o nome. O Renan levantou. Será que vai ter que acontecer da gente utilizar uma nova faixa de frequência para poder começar, entre aspas, do zero, como começou com 2.4 lá, quando o Wi-Fi foi criado? Então, a gente começou por isso. Então, vamos tentar levar a conversa mais por esse lado, né? E principalmente uma ideia que o Renan deu muito interessante, da gente otimizar ao máximo a nossa rede. Porque muitos dos problemas, eu principalmente que sou da parte técnica, eu vejo isso na prática, né? No meu dia a dia, e vejo isso na teoria e vejo na prática. Então, quer dizer, muitas vezes acontece de eu mesmo me prejudicar. Eu, na visão do profissional que faz a instalação, que faz a configuração. Então, o que a gente vai fazer de fato, começar, né, essa mudança aqui? Não só em que produto que eu compro, se é um com mais potência, com menos potência. A nossa ideia é mudar aqui também o conceito. Isso é a coisa que a gente estava discutindo ali atrás. Perfeitamente. Hoje, a grande discussão é em cima do espectro eletromagnético, né? Porque hoje, o espectro, ele, de todas as faixas de frequência, se a gente for comparar em termos práticos, é o metro quadrado mais caro do mundo.
Não existe nenhum outro lugar onde um espaço custa tão caro, né? Vocês podem perceber que nos leilões de 3G, 4G, as operadoras pagam milhões. Às vezes, em alguns, juntando o mundo inteiro e todos os países, são bilhões de euros, dólares, reais, que se paga por alguns megahertz. E hoje, os provedores trabalham numa banda que é uma banda não licenciada. Então, não há a compra desse espaço, né? Então, a gente precisa seguir por um caminho que todo mundo trabalhe em harmonia, né? Então, a ideia que a gente estava discutindo é focada principalmente de como que a gente vai continuar com uma tecnologia, uma banda não licenciada, né, em harmonia. Porque hoje a gente sabe que a realidade do Brasil é diferente dos outros países. Hoje aqui é muito raro achar um provedor que trabalha com a regulamentação, né? Claro, os produtos são homologados, mas existe a regulamentação da Resolução 516 da Anatel, que delimita limites de potência irradiada, né? O chamado EIRP. E se todo mundo, conforme a gente havia discutido, trabalhasse dentro dessa norma, talvez teria uma tolerância melhor e uma sobrevida para o espectro. Porque hoje a gente sabe que quando há um provedor novo na cidade, onde já existem outros provedores que não estão dentro da regulamentação, o próprio provedor automaticamente tem que sair da regulamentação, senão ele não consegue trabalhar. Então a gente tem um espectro já muito poluído, né? Ou que era uma outra ideia, se a gente não conseguir trabalhar em harmonia, daqui a pouco, 5.8, a faixa de 5 GB, vai estar tão poluída aqui, vai ter duas maneiras. Talvez voltar para o 2.4, que é uma outra banda não licenciada, ou achar outras bandas não licenciadas para trabalhar, né? Hoje existe inúmeras bandas de frequências não licenciadas, né? Vocês podem ver que agora chegou alguns equipamentos em 24 GB de alta frequência que também é não licenciado. Então a gente tem banda não licenciada, né, acima de 50 GB, de 100 GB, algumas de baixa na banda de VHF também, que são não licenciadas, mas claro, a largura de banda fica comprometida, mas é um futuro da gente pensar se a gente vai conseguir trabalhar em 5.8 daqui a uns 4, 5 anos, ou será necessário migrar para uma outra faixa. E aí a migração para uma outra faixa vai depender dos fabricantes também desenvolverem e o mundo inteiro começar a trabalhar nessas novas tecnologias, né? E aí a gente pode ver o que o pessoal da Ceragon tem a dizer a respeito disso. Pessoal, eu acho que sou muito suspeito em falar sobre isso pelo seguinte. O nosso nicho é na parte de licenciados. Então, o que nós deparamos no nosso dia a dia? A maioria dos casos, assim, os principais focos nas áreas extremamente conhecidas aí no todo o Brasil, por exemplo, Teleporto, Pico do Jaguaré lá em São Paulo, Paulista e tantos outros lugares, nós sempre, como a faixa de até 5.8, como o Renan colocou muito bem, já está totalmente poluída, a solução, muitas vezes, em casos raros, você consegue encontrar algum canal disponível na faixa de rádio licenciado. Mas aí já entra aquela questão de custo também envolvido do produto, porque acaba sendo 2 vezes mais caro do que um rádio não licenciado. Então, aí é onde entram 2 tipos de serviços, que eu sugiro, né? Eu acho que meus colegas técnicos aqui também sugeririam isso, que é você fazer um estudo em campo, para verificar com algum instrumento de medição, verificar a disponibilidade de algum canal, ou fazer uma análise na base de dados da Anatel, uma análise boa, onde você possa verificar não só se um determinado canal está disponível, mas checar níveis de interferência desse canal, se tem high-low, qual o azimuth, e dessa forma, para você não simplesmente instalar um equipamento às cegas. Ou seja, não, peraí, eu nunca coloquei um rádio licenciado na minha planta, por exemplo, vou colocar um rádio licenciado, mas só que assim, tem outras questões envolvidas, tem a questão de
checar a disponibilidade de canais, tem a questão de licenciamento dessa faixa na Anatel, taxas da Anatel que você precisa pagar e assim por diante. Então, a questão de problemas de interferência que o Renan colocou, assim, infelizmente, está muito forte também na parte de licenciados. E aí é onde entram algumas tecnologias, MIMO, XPIC, antena de dupla polarização e alguns ajustes técnicos que você faz num determinado projeto para que você consiga atender a necessidade do cliente. Então, assim, esses temas, eles acabam sendo... serve muito para chamar a atenção, né, dos provedores, porque enquanto uma operadora, por exemplo, eles têm um corpo técnico forte, tem todo um apoio técnico, onde eles conseguem se antecipar diante de algumas regiões, vocês também têm que começar a fazer isso, né? Fazer estudos, fazer reserva, cadastramento dos enlaces na Anatel, para que quando vocês tiverem a necessidade de instalar algum produto em alguma da região que seja totalmente complicado, vocês já estarem aí tranquilos, posso dizer dessa forma. Um ponto que é tão importante, que como nossos amigos da faixa licenciada já estão sofrendo com esse problema de interferência. Então, é um tópico a se prestar bastante atenção, porque até que na faixa não licenciada era até aceitável a gente ter o sistema de interferência, porque é uma banda não licenciada, então não havia regulamentação perante as frequências para estar utilizando. Mas a gente percebeu que a cultura do Brasil seguiu tal rumo que esses problemas do não licenciado acabaram migrando para os licenciados. Então, onde deveria estar organizado, já começou a pegar a bagunça da onde não era organizado. Então, a bagunça está começando a se tornar generalizada. Então, se a gente não pensar com carinho nisso, né? Uma ideia que a gente comentou ali atrás era de algumas visões que a gente tem do futuro do mercado, né? Se, por exemplo, se os provedores de uma cidade, exemplo, vamos pegar Fortaleza, se todos os provedores da cidade de Fortaleza se reunissem, sentassem numa mesa redonda e definissem, só nós trabalhamos aqui na faixa de 5 GB, então a gente tem aí uma base de 700 MHz para trabalhar. Eu sou o provedor 1, vou trabalhar nos canais de 1 a 5, estou dando exemplos. Provedor 2, de 6 a 10. Provedor 3, de 13 a 14. Daria com cada provedor utilizar uma faixa de frequência não licenciada, estaria utilizando uma faixa própria, sem gastar R$1. Então, teria uma organização que hoje que é o que as operadoras fazem, com o reuso de canal. Né? Hoje, quando uma operadora ela vai montar um seu site, uma BTS, ela cria um cluster. E ela tem determinados canais para utilizar. Se eu tenho o canal 23 no cluster A, eu só vou poder usar o canal 23 de novo 4 clusters para trás. Ou para qualquer outra direção. Então, ela não se gera interferência e trabalha em harmonia com as outras operadoras. Só que a diferença é que a operadora pagou milhões por isso. E hoje, acredito que hoje não tem mais volta. Mas se começasse numa cidade menor, onde não existe nenhum provedor, e os provedores começassem a sentar e se organizar, daria para utilizar um espectro muito mais eficiente e a sobrevida. Né? Então, é um ponto importante a se observar para que caminho que a gente vai seguir. Né? Dando continuidade a essa ideia do Renan, na verdade, assim, isso que ele falou, infelizmente, na verdade, assim, infelizmente por um lado, felizmente por outro. Que a parte felizmente é que resolveria o problema de praticamente 100% dos provedores de quem utiliza equipamentos de wireless. O infelizmente é porque a gente sabe que isso, principalmente no Brasil, é praticamente uma utopia. Né? A prática disso é muito difícil de acontecer. E principalmente no dia a dia, que a gente sabe, a maioria dos provedores começam praticamente no quintal de casa, né? Começa dando acesso para os vizinhos e vai crescendo. Então, quer dizer, já começa de uma forma
vamos, entre aspas, eu vou até usar esse termo na apresentação que eu vou fazer depois da expedição, uma forma pouco empresarial, mas que com o tempo, com o passar do tempo, vai girando capital, vai entrando, vai gerando investimento, isso começa, esse nível do gráfico começa a subir, e, consequentemente, você começa a melhorar o seu nível de sinal, entregar mais banda para o seu cliente, minimizar nível de interferência, etc. Então, isso que ele falou é o mundo perfeito. Então, o que a gente, meio que no jeitinho brasileiro, faz na correria? Se a faixa de 5.8 está poluída, eu jogo meu radinho lá no 5.4. Mas hoje o 5.4 está livre. E um mês que vem? E o ano que vem? Então, como é frequência livre, a gente não tem garantia nenhuma de que o canal que você está trabalhando hoje vai estar livre amanhã, uma semana depois, 10 dias depois. Então, já pensando nisso, inclusive, os próprios fabricantes têm alguns mecanismos que tentam minimizar isso, porque eliminar a interferência, isso é uma coisa que eu digo muito lá no meu suporte, é impossível. Em frequência livre, e praticamente em frequência licenciada, a gente está vendo que isso também é impossível, não tem como eliminar. Então, se você está sendo poluído, você vai continuar sendo poluído. Só que a gente tem mecanismos para tentar minimizar isso. O próprio produto tem, a maioria dos rádios tem o famoso ACS, que é o Automatic Channel Selection, o próprio equipamento faz a varredura dos canais, só que isso tudo é paliativo. Por quê? Porque é uma frequência livre. Então, isso que eu estou falando vai de encontro que o Renan falou. Nós temos que mudar realmente a nossa política. Nós temos que tentar sempre, isso é uma luta diária. Não é uma coisa, hoje eu consegui, no milagre, eu consegui fechar lá no canal 141, está livre. Amanhã ele vai estar poluído. Então, realmente é uma luta diária. E além de ter esses mecanismos de minimizar a interferência, tem outros mecanismos, que é otimizar, por exemplo, a parte física da rede. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo prático, que isso é uma coisa que eu luto no dia a dia. Eu acho isso uma das coisas mais importantes quando a gente fala em transmissão wireless. Por exemplo, utilizar equipamento para os clientes, equipamento CPE, com antena direcional. Isso faz uma enorme diferença na sua rede. Por que eu digo isso? Porque por questão de custo, questão de estética. Qual é o equipamento que a maioria usa para o cliente? É equipamento pequeno, de custo baixo, só que tem uma anteninha setorial lá nele, integrada. Então imagina você colocar no cliente, no rádio cliente, no cliente um equipamento com antena setorial, que vai abrir um determinado ângulo. Vou dar um exemplo, um equipamento que abra um ângulo de 60 graus. No cliente, porque assim, se vocês forem pensar na visão do cliente, é um ponto a ponto. Eu estou falando um ponto multiponto, né? É uma distribuição ponto multiponto. Só que na visão do rádio cliente, ele está vendo um único ponto, que é a base. É o access point. Então, na visão do cliente, eu sou ponto a ponto. Então, se eu sou ponto a ponto, que antena eu utilizo? Eu utilizo uma antena direcional, que o foco é fechado. Então, esses pequenos detalhes fazem uma enorme diferença. Não utilizar antena setorial em cliente. Para ponto a ponto, utilizar antena direcional. E é coisa simples. O máximo que vai acontecer é você investir um pouco mais para trocar o rádio que tem antena setorial por uma direcional. Mas o ganho que você vai ter é muito grande. Então, você não, por isso, e infelizmente, essa é uma das culturas. Eu vou comprar o rádio mais barato para CPE, ponto final. Faz o que eu quero. Vai transmitir, vai fechar o enlace. Mas eu estou me poluindo, estou poluindo os outros, estou recebendo poluição porque o meu leque é aberto. Se o meu leque tiver 60 graus, eu vou ter 60 graus de lixo sendo jogado para cá. E eu vou estar jogando 60 graus de lixo para fora. Se eu usar uma antena direcional, é um ângulo de 5 graus, 6 graus, 4. Então, esses pequenos detalhes a gente tem que pensar para o dia a dia. Lógico, isso demanda um investimento que nem é também o fim do mundo, é coisa pequena. Então, é isso que vai fazer a diferença e faz quando vocês forem fazer a instalação física, pensar na instalação física para distribuir sinal para os seus clientes. Bom, o que eu tenho percebido no nosso dia a dia é que cada vez mais os provedores de internet estão fazendo a substituição de rádios 5.8 para rádios licenciados, justamente por todas essas questões que nós discutimos agora. E uma outra questão também é o fator preço. Hoje um rádio licenciado ele é muito mais acessível para o mercado, em todos os segmentos.
Uma questão específica de wireless, por exemplo, do rádio licenciado, que o que a Sergon, no caso da Sergon, a Sergon tem feito. Aqui no Brasil, vocês sabem muito bem que existem as normas, as regulamentações, as larguras de banda para cada faixa de frequência. Por exemplo, se você tem um enlace longo para fazer, você vai operar numa faixa de 6,5. Cada canal tem que ser licenciado na largura de 40 MHz. Então, isso aí te limita a uma determinada capacidade. Eu vou colocar algo em torno de 260 megabits full duplex por portadora. No entanto, existem alguns mecanismos de compressão, onde você consegue otimizar, colocar mais capacidade no seu equipamento, podendo isso te dar um aumento de capacidade. Justamente não fugindo das normas da Anatel, mas fazendo com que o cliente otimize mais a capacidade da sua rede, tá? Sem causar interferência, obviamente, passando toda essa questão, essa parte de interferência, você já passamos isso, fez o estudo de interferência, conseguiu verificar que tem um canal disponível e que você vai conseguir utilizar sem queda, sem problemas. Existem alguns mecanismos que você consegue aumentar a capacidade sem causar interferência. Agora, no caso de interferência, ou no casos onde realmente não tem possibilidade de uso de equipamento wireless, fibra, ou, sei lá, é uma outra questão também. Então, assim, a gente só está chamando a atenção para alguns tópicos, porque isso realmente é o que a gente vivencia no dia a dia. Então, não tem muito o que fugir disso. As tecnologias são complementares, né? Então, a gente tem aí muitos, o backbone, né? Os enlaces de transporte, ser utilizado rádio de alta capacidade, frequência licenciada, utilizado fibra, trabalhar no acesso com rádios não licenciados. Tudo isso é sempre baseado num projeto. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que é o projeto que vai ser a base da estrutura do provedor, né? O projeto pode ser o sucesso ou o fracasso do provedor, com ou sem projeto. Então, um bom projeto, com uma análise espectral, um plano de frequência, o reuso de canal, né? Falando bastante nesse tema que está aberto à interferência, à poluição espectral, né? O pessoal me perguntou ali que está chegando um novo padrão, que cada vez é evolução, né? O próprio título do debate já diz qual que é a evolução do Wi-Fi. Vocês já viram agora que já tem novas tecnologias do Wi-Fi, né? A que está mais recente no mercado é o 802.11 AC. Então, é uma nova tecnologia Wi-Fi que promete aí mais de 1 gigabit por segundo. Isso em frequência não licenciada, né? É um ponto importante a levantar, porque as principais tecnologias do Wi-Fi, elas são primeiramente desenvolvidas para um ambiente indoor, para um ambiente SOHO, home. E aí depois ela é adaptada para outdoor. Mas agora vamos pensar, o A, o B, o G, o N, foi criado indoor, veio para outdoor, legal. Mas do B do G, né, a partir do BG para o N, a gente já teve uma duplicação da capacidade da largura do canal, de 20 para 40. Aí agora nós aumentamos a capacidade do sistema, ok. Só que agora eu estou utilizando o dobro de canalização e o espectro está ficando cada vez mais apertado. E agora chega o 802.11 AC, que o espectro é 80 MHz. Então agora o que eu tinha antes, agora eu tenho 4 vezes. Então o espectro está cada vez ficando menor. Antes, onde só cabia 3, agora só vai caber 1. Ou onde tinha 4, só vai caber 2. E isso vai complicando ainda mais o espectro, que é um ponto a se pensar. E outro detalhe interessante também é o seguinte, se você for pensar em montar a sua rede exclusivamente para prover internet, dados, isso é um erro. Por quê? Porque se você considerar, entra no que o Renan falou, fazer o estudo, considerar futuro, não precisa nem ser a longo prazo, a médio prazo, você vai considerar o seguinte, a integração dos serviços, como, por exemplo, ele falou, fibra ótica, FTTH no caso, né? Ou seja lá que tecnologia for, porque você vai injetar na sua rede, na prática o que vai acontecer? Você vai injetar na sua rede só o serviço.
A sua rede já está pronta, a sua infraestrutura já está pronta. Você montou a sua rede para distribuir o wireless, para montar os seus POPs, seus pontos de distribuição. Aí você, pensando no investimento, pensando em agregar serviço, você vai, por exemplo, ter a ideia do seguinte: vou distribuir voz para os meus clientes. O que eu vou fazer? Eu vou comprar aparelhagem, eu vou estudar a tecnologia, comprar aparelhagem, o meu PBX, o meu gateway, o meu VoIP, a infraestrutura já está pronta. É só você injetar o serviço. Só que aí entra isso, qual vai ser o limite da minha banda, que eu vou consumir uma banda maior? Que equipamento eu estou utilizando, já que agora a banda vai ser, o consumo vai ser misto. Eu vou ter dados, vou ter voz, futuramente a parte de CFTV. Então, na mesma rede que eu estou entregando dados, eu vou passar a fazer gravação da minha central lá de monitoramento. Então, é mais informação que você vai passar pelos seus links. E esse futuro vocês têm que contemplar, não só a distribuição de dados. Futuramente, vocês talvez vão colocar VoIP, vão colocar vídeo, vão colocar VOD, que é Video On Demand, que é a nova onda do momento agora também. Então, tem que pensar nisso tudo, fazer investimento um pouquinho mais para frente. E o serviço de OTT, por exemplo, over the top, né? Onde você vai precisar de muita capacidade, né? Enfim, as redes sociais, aí todo mundo sabe, Twitter, Facebook e outros. Você precisa de banda, precisa de capacidade. E toda essa integração, como meus colegas comentaram aqui, isso aí tem que ser pensado, você tem que pensar a longo prazo, eu acho. Então, a gente pode ficar o dia todo falando aqui de wireless, capacidade, interferência e tantas outras coisas, mas no fim das contas, eu acho que precisa haver uma união, acho que precisa todo mundo se juntar por um objetivo comum, né? E para que essas coisas, né, o rádio 5.8 não acabe, que não seja engolido por outras tecnologias, né, o licenciado também não, né, eu acho que existem maneiras aí, meios de se conseguir alguma coisa, e por isso estamos aqui, acho que fazendo todo mundo se estendendo as mãos, sendo unidos e brigar por um objetivo aí de tentar conseguir outras faixas, aumento de espectro e assim por diante. Acredito que era isso, pessoal. Essa foi um pequeno overview das nossas ideias e compartilhadas com todo mundo, né? De um futuro que a gente espera que dê uma sobrevida para essa faixa não licenciada, né? Tentando a gente se unir cada vez mais, e é por isso que as associações de provedores estão aí para juntar todo mundo e ter um diálogo e trabalhar sempre em harmonia, fazendo com que o provedor cresça, porque o provedor precisa crescer. A faixa de espectro precisa estar junto do provedor. Como é que a gente vai colocar voz, vídeo, CFTV, TV, IPTV dentro de uma rede que tu precisa de capacidade, só que o espectro não vai permitir capacidade? Então a gente tem que pensar nisso para cada vez crescer, não só esses serviços, né? A própria internet cada vez está pedindo mais. Então se antigamente 512 era a velocidade mais top, em um ano já virou 2 mega. Em 6 meses já virou 10 mega. Isso pensando em internet, fora capacidade para voz, para vídeo, né? Antigamente eu assistia um vídeo em 480 linhas, eu achava maravilhoso. Hoje eu exijo HD em 1080 linhas. Então olha a capacidade. Amanhã vão exigir o quê? 4K já? Se tiver vídeo em 4K, eu vou querer assistir em 4K. Então, cada vez mais a exigência está aumentando. Com isso, o espectro tem que continuar, a gente precisa trabalhar para melhorar o espectro e os equipamentos vão continuar evoluindo, né? Acredito que essa é a ideia, né, que a gente tem para passar. É mais realmente conceitual. A ideia realmente é mais conceitual e pensar um pouquinho mais para frente, não só para distribuir lá os 512K na ponta da rede. Exatamente. Bom, isso é o que eu falo para meus clientes, né? Não pensar só no momento, pensa em um futuro, 2 anos, 5 anos, como que a sua rede tem que ser projetada. Acho que dentro do que meus colegas falaram, tem que ser assim, o administrador, ele vive de riscos, não tem jeito, então ele precisa investir, precisa pensar no mercado, precisa ver o mercado a longo prazo, né?
2014 está aí, 2016, sei lá o que pode vir mais pela frente aí, que pode demandar mais capacidade, mais bandas, mais serviços, e o mundo está cada vez mais wireless, né? Mais wireless, mais Wi-Fi, todo lugar que você vai, você leva o seu celular, você quer acessar alguma coisa, então você precisa de banda, você precisa de comunicação, não tem jeito. E é horrível ficar sem comunicação. Quem já não ficou um dia sem internet em casa, viu que é feio, é terrível. Parece que está faltando alguma coisa. Você deixa de comer, mas você não deixa de ver seu e-mail, né? De acessar o YouTube. Então, basicamente é isso hoje. É a geração chamada Always On. Né? Então, a gente abre aí para o pessoal. Quem quiser fazer perguntas sobre as novas tecnologias, a evolução, a gente abre para perguntas agora. Alguém? Eduardo. Boa tarde, muito legal esse debate. Boa Aproveitando tarde. que vocês estão aí, estou cheio de dúvidas, então Por vou favor. aproveitar. A gente tem acompanhado há muito tempo esses debates, e o bom, quando a gente fala de tecnologia, principalmente quando a gente fala de futuro tecnologia, a gente tem uma chance muito grande de errar, né? E o divertido é que a gente filma e depois assiste, depois de uns 5 anos, e fala, nossa, olha lá, como é que é. E eu vi que um ponto interessante que foi tocado foi em relação às operadoras celulares, que têm uma frequência que é uma frequência licenciada, que elas pagaram milhões por elas, que elas se organizam, que elas têm reuso. E acho que todo mundo aqui, em alguma fase do provedor, já usou o 2.4 alguma vez e migrou para o 2, e depois mudou para o 5.8 e está avaliando diversas aplicações aí, licenciadas também ou outras tecnologias. Agora, olha que curioso que está acontecendo o movimento agora de mercado. As operadoras de telefonia celular que têm as suas faixas licenciadas, todas bonitinhas, o que elas estão fazendo agora? Não bastassem os provedores entre si estarem gerando interferência nas frequências não licenciadas, quem apareceu para usar o Wi-Fi agora? As operadoras móveis. Então, não sei como é que está isso em Fortaleza, mas em várias cidades já, em São Paulo, interior de São Paulo, em várias cidades, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, as operadoras estão instalando em tudo que é lugar hotspots em Wi-Fi. Quer dizer, não bastasse a nossa rede, as operadoras já têm a faixa delas. Não, vamos usar esse Wi-Fi também, porque, obviamente, o crescimento do tráfego de dados subiu de uma forma extremamente alta e as previsões do gargalo tecnológico, tanto do 3G quanto do 4G, as operadoras fazem uma projeção em relação a dispositivos e tal, elas já sabem que não vai dar conta. E isso é o que a gente chama de Wi-Fi offload, né? Quer dizer, as operadoras, elas estão, sempre que podem, elas vão desviar o tráfego delas de dados para as redes Wi-Fi. Né? E até é curioso colocar um ponto, e eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês, mas nós já temos um modelo de negócio curioso. Primeiro que alguns provedores que tinham, não sei se todo mundo jogou fora os radinhos antigos 2.4, mas dá para aproveitar isso tudo para fazer uma boa malha de hotspots indoor. E tem um associado da Bronet, um provedor, que instalou uma malha de Wi-Fi nos principais aeroportos do Brasil e, curiosamente, quando a gente acessa a rede de alguma operadora móvel nos aeroportos, na verdade, nós estamos acessando a rede do operador, desse provedor. O provedor está vendendo capacidade para a operadora móvel. Olha que coisa, que negócio curioso. Então, tem muitos provedores hoje que estão pensando no seu modelo de negócio de instalar os sistemas de acesso, hotspots, na sua região geográfica de atuação. E nós estivemos até conversando num evento anterior da Abranet com o próprio presidente da Cisco, e ele nos disse, olha, quem tem conhecimento e capacidade em cada cidade de instalar hotspots na universidade, na padaria, no cinema, em determinados locais de grande acesso, é o próprio provedor local, porque ele tem o conhecimento local de poder negociar e instalar cada um desses pontos e depois empacotar isso e vender para a operadora como capacidade. Eu não sei se vocês já acompanham esse movimento, já tem conhecimento de algum projeto nesse sentido, e como é que vocês veem aí essa reviravolta na tecnologia de uma aplicação que estava meio que esquecida, quando a gente pensa só do ponto de vista técnico, e a gente, na verdade, reincorporar isso, obviamente, para aplicações indoor, para lugares bem definidos, mas essa outra releitura de uma tecnologia que parecia que tinha desaparecido. Morrido, O Wi-Fi offloading já é uma realidade no mundo inteiro, né? E até que demorou para chegar no Brasil.
Então, a operadora está descarregando o alto tráfego das redes dela e mandando pelo Wi-Fi. Ela não quer sobrecarregar o já sobrecarregado sistema 3G. E os provedores podem engatar nesse mote aí do offloading e criar o seu próprio offloading. Já existem alguns cases de sucesso de provedores que, como o provedor já tem toda a cidade coberta, tem POPs espalhados por toda a cidade, ele pode ele já entrega para um hotel, exemplo, o seu link de internet, já vende o seu serviço de internet para o hotel. O que ele faz? Ele cria um hotspot dele dentro do hotel e vende também como serviço. E digamos, estamos aqui na beira-mar. Ele poderia muito bem, como já entrega para um hotel, colocar uma base lá em cima e iluminar a praia. E aí o cliente dele tem mais esse diferencial. Além de uma propaganda, um exemplo de uma propaganda já pensando no marketing. Você que é cliente do provedor X tem acesso em toda a praia, né? Gratuito. Daí ele loga com o login e senha dele, né? Então você já está fazendo o seu offload. E aí o diferencial do cliente, em vez de preferir a operadora, que não funciona, que tem o offloading do 3G dela, muito precariamente. 3G então nem se fala, nunca funciona. Não, ela vai preferir continuar com o provedor local, que ela tem o acesso na casa dela, e ela tem o acesso em qualquer lugar que ela vai. Quais são os pontos, referências onde essa pessoa participa, onde ela vai? Ela vai no shopping, ela vai no aeroporto, ela vai na praia. O provedor montando 4, 5 hotspots já consegue ter um diferencial, rentabilizar isso também, porque já existem provedores com planos. Você compra um plano de 2 MB para a internet, mais R$10 você tem acesso em todos os hotspots do nosso provedor X. É um diferencial gigantesco. E aí você está com o seu hotspot, Wi-Fi by provedor X. Pô, que legal, o provedor X tem um Wi-Fi aqui, eu vou assinar lá em casa porque eu vou ter acesso aqui. Então já é mais um diferencial para o provedor. E acredito que é esse diferencial que os nossos colegas também veem. Sim, inclusive o que vai contar no final das contas, como sempre é o que a gente sempre tenta buscar, é a qualidade do sinal e que o cliente esteja satisfeito. Porque para ele sair é só instalar o dedo, né? Se ele não estiver satisfeito com o serviço. E aí volta mais ou menos o que o Eduardo falou. Você tem lá o seu radinho 2.4, quando você começou lá atrás, lá no quintal de casa, ele está lá empoeirado dentro da gaveta. Então, você teve essa ideia, vamos fazer o Wi-Fi load, offload, e vou tirar o equipamento que eu já tenho. Então, quer dizer, o seu investimento vai ser pequeno. Mesmo que você não tenha, o seu investimento vai continuar sendo pequeno. Você não vai ter que se sacrificar para fornecer um serviço que vai gerar qualidade, vai gerar satisfação do cliente. É quase que certo isso. A chance disso dar errado é muito pequena. Por quê? Porque você, além de você ter um conhecimento básico para colocar isso em funcionamento, já que você já trabalha com o seu backhaul, com o seu 5.8, com o seu POP, para você agregar esse serviço, como por exemplo o Wi-Fi na praia, isso é muito fácil. Para quem já trabalha com isso, isso é muito tranquilo. Então, o seu nível de esforço vai ser baixo e o seu retorno vai ser praticamente garantido. Então, sem dúvida, é uma ideia que veio para ficar. No meu caso, assim, Eduardo, eu tenho alguns clientes lá em São Paulo que já usam esse serviço, já provei esse serviço para o cliente final e, assim, é sucesso garantido, né? Depois eu posso deixar o nome deles aí para o pessoal, se quiser fazer uma pesquisa depois, se quiser mais detalhes. Estão muito bem, assim, eles atendem, fazem eventos, e assim, eles colocam esses equipamentos, o Wi-Fi, o acesso para o cliente final, o cliente final deles está muito satisfeito. Então, como nossos colegas colocaram aqui, acho que é uma maneira aí de vocês conseguir garantir mais uma rentabilidade para o seu negócio. E tem um detalhe, eu posso falar isso considerando a posição de cliente. Porque aí eu não estou nem considerando o local em si, pode ser no shopping, na escola, na faculdade, na praia, mas se eu ver lá no meu smartphone que existe uma rede Wi-Fi para conectar, a minha primeira opção sempre vai ser ela. Eu particularmente, sempre considero o 3G como segunda opção.
Por quê? Porque mesmo que o 3G seja melhor do que o Wi-Fi, por exemplo, mas a gente tem meio que a cultura de falar, o Wi-Fi é mais, eu vou ter uma banda melhor, o meu nível de sinal vai ser melhor. Então, no dia a dia de uso, a gente sabe que culturalmente o Wi-Fi é mais garantido do que o 3G. Então, a gente sempre busca onde tem, a gente sempre busca como primeira opção o Wi-Fi. Ah, não tem Wi-Fi, ou o hotspot é fechado, seja lá o que for, vamos para o 3G. Então, vocês também vão mexer na cultural, essa modificação também é cultural. E tendo o sucesso depois que vocês vão verificar. E só para acrescentar, dando só um palpite aqui, a gente falou no primeiro dia sobre inovação, modelos de negócio, e acho que foi até colocado aí, o seu cliente vai pagar para ter esse serviço e tudo mais. E tem provedores muito criativos, e tem um modelo de um provedor que já, acho que 2 ou 3 já fizeram isso. Um fez isso inclusive em Salvador, no período do Carnaval, que é o seguinte, ele não vende o acesso para o cliente, não é pago, o acesso é grátis. Então ele coloca lá num ambiente Wi-Fi, um ambiente público, por exemplo, num bar, num restaurante e tudo mais. Só que por questões de segurança você tem que autenticar na rede para poder entrar, tem que colocar os seus dados. E qual que é a forma do usuário autenticar? Ele tem que se logar no Facebook e curtir a página do estabelecimento onde ele está. Então, o provedor ele não vende acesso para o cliente dele, ele vende curtida para o dono do estabelecimento. Ele fala, olha, eu vou instalar para você um sistema aqui, vou te cobrar 50 centavos por curtida, cada um que curtir você no Facebook pelo meu sistema, eu vou te cobrar 50 centavos. E se você for pensar, qualquer um, para curtir no Facebook é fácil, rápido, todo mundo faz. E para o dono do estabelecimento, ele está pegando um mailing de quem foi no estabelecimento dele fisicamente, porque ele esteve ali, é um usuário selecionado porque tem um smartphone, quer dizer, hoje em dia já está bem popular, mas enfim, é um usuário selecionado que foi fisicamente lá, consumiu o produto e vai ficar recebendo o mailing dele através da rede social. Então, é um modelo bom para todo mundo e o provedor foi muito criativo, ele não ficou naquele modelo do faz o serviço, cobra, ele inverteu a lógica disso e criou um serviço de valor adicionado. Então, dentro disso, acho que ainda tem muito ainda a se criar e dá para se mexer bastante as peças aí para criar novos serviços. Exatamente, é um serviço que se torna vindo pelo outro lado, olhando o caso não do usuário, do estabelecimento, porque se o provedor coloca o seu hotspot num determinado estabelecimento, o seu cliente vai preferir ir naquele estabelecimento porque tem um Wi-Fi seu, onde ele navega, porque ele já é seu cliente, do que no restaurante do lado. Então, tu pode vender isso para o restaurante como diferencial, né? Hoje já tem alguns fabricantes, a Intelbras é um deles, que já está desenvolvendo um equipamento de hotspot, especialmente agregado com o Facebook, para ter essa tecnologia. A gente está trabalhando para lançar nacionalmente, já através das curtidas, e o próprio login do usuário é o login do Facebook, né? Então, já tem toda essa agregação com redes sociais, e aí N modelos de negócios, e provedor só tem a ganhar. Porque tu vai ter a cobertura limitada para dentro do restaurante. Sim, mas eu vou no restaurante e curtir e sei que eu vou ter acesso ao Wi-Fi. Perfeito. Eu estou passando lá e vou sempre usar a internet dele, Wi-Fi sem. Tranquilo, só que como o Wi-Fi vai estar delimitado, a gente sabe que o Wi-Fi vai ultrapassar alguns metros para fora. Mas aí o produto ele já é focado para tu ter uma potência reduzida para trabalhar ali dentro. Vai pegar na calçada, vai, né? Mas é difícil, tu vê que o Wi-Fi está tão comum, o cara tem o Wi-Fi em muitos locais, tem o 3G, que ele não vai só sentar na calçada para pegar o Wi-Fi do restaurante, porque no outro lugar já tem. Então... Bom, mas de qualquer forma, também o dono do estabelecimento vai ficar enchendo você de post de propaganda lá também. Então, ou então pode fazer o seguinte também. Você faz um controle de tempo, por exemplo, uma bilhetagem de uma forma geral. Então, quer dizer, se o cara não vai ficar mais do que 3 horas no restaurante, 2, 3 horas. Então, ele já vai automaticamente, através de um servidor, por exemplo, de um microtik da vida, vai lá, você tem meia hora para usar, você tem 1 hora para usar.
Aí, quando o cara saiu do restaurante, concluiu a conexão dele, entendeu? Dá para fazer esse tipo de controle também. Dá para fazer milhões de controle, talvez criar até um passphrase só na conta, no cartãozinho, quando recebe a comanda, tá ali. Dá para fazer milhões, existem milhões de modelos de negócio e aí ver o que é mais rentável e mais usual, né? Tinha outra pergunta? Não? Complementar, essa questão que o colega colocou do uso, né? A pessoa ficar usando devidamente a banda, né? Para quem disponibiliza. Teve um caso aqui em Fortaleza, o povo usou o acesso Wi-Fi da universidade para enviar as imagens no Street View, estava fazendo todo o mapeamento. E a universidade entrou com ação contra o povo. Não sei o que foi que rolou, o que aconteceu, eu soube da história. Eu não sei se essa história tem procedência, mas se essa ação está rolando na justiça com relação a esse acesso aí que o Street View utilizou, né, da banda da universidade. Isso aí é mais um caráter jurídico, né? Ela sai um pouco da tecnologia e entra no caráter jurídico, porque o Wi-Fi offloading, o Wi-Fi hotspot é modelo no mundo inteiro, né? Tu vai para a Europa, para os Estados Unidos, é hotspot em tudo quanto é lugar, até no banheiro público, orelhão, tudo, entendeu? Então esse modelo já existe lá fora. Às vezes pode acontecer e aí... É que quando a gente entra na área jurídica, é complicado. Até tu falar uma palavra um pouco mais forte para uma pessoa, hoje já gera processo, né? Então, quando entrou em área jurídica, complica de qualquer maneira, seja rede, seja pessoal, seja uma batida de carro, qualquer coisa. Aí já entra num outro caso, né?